gostaria de falar com vocês um pouco sobre o estudo cronológico. É um ensino que foi desenvolvido na década de 80 por um missionário australiano chamado Trevor. Eu não vou arriscar falar o sobrenome dele. E esse missionário, ele trabalhava entre os índios Palauano, nas Filipinas. E ele notou que havia entre aquele povo, entre os crentes também, uma falta de conhecimento das Escrituras. E ele começou a buscar de Deus como ele deveria ensinar aquele povo. E aí ele, folheando a Bíblia em devocional, em meditação com Deus, ele percebeu que Deus começa a se revelar ao homem em Gênesis capítulo 1, verso 1. Uma coisa óbvia. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí ele se perguntou, mas por que Deus começa a se revelar ao homem por Gênesis 1:1 em vez de João 3,16? Baseado nisso, ele desenvolveu o estudo através das Escrituras, começando em Gênesis, até apresentar Jesus Cristo. Os líderes da igreja que tinha no meio daquele povo, eles falaram assim, olha, antes nós conhecemos só a copa das árvores, agora nós conhecemos as raízes delas. O estudo cronológico, então, foi desenvolvido pela Missão Novas Tribos, começou por um Trevor, depois foi traduzido para português pela Missão Novas Tribos do Brasil e tem sido usado em povos tribais, em cidades, com um resultado muito bom. Eu queria apresentar um pouco mais, em detalhes, como que é esse estudo. O nome Além do Véu, nós adotamos nas filmagens baseado no verso de 2 Coríntios capítulo 3, verso 16. Quando algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é tirado. O estudo cronológico é um estudo bíblico, que a sua base é a palavra de Deus, é o entender a palavra como ela foi revelada. Também, o propósito desse ensino é evangelizar, é fazer o evangelismo e discipulado através da Bíblia. Como Deus foi se mostrando ao homem. Também, nós podemos ver a forma. Jesus, lá em Lucas 24, verso 27, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Para que os discípulos entendessem que Jesus precisava vir ao mundo e morrer na cruz no nosso lugar, ele pegou lá de Moisés os primeiros 5 livros da Bíblia e foi pegando as profecias que falavam a respeito dele. Lá em Moisés, lá nos primeiros livros e nos outros livros que foram escritos pelos profetas. E assim ele foi convencendo os discípulos, explicando para os discípulos que o Messias precisava morrer pelos nossos pecados. Bom, o estudo bíblico cronológico, muitas pessoas o conhecem somente como a primeira fase, como a parte de evangelismo. Mas ele é composto de 7 fases de ensino. A primeira delas é o evangelismo. Depois tem 3 fases que são feitas para o recém-convertido e mais 3 que são feitas para os crentes maduros. Então vamos entender um pouquinho sobre cada uma dessas fases. A primeira fase, que foi feita para evangelismo, em português primeiro veio essa série de livros que tem como aplicação principal os povos tribais, porque é o foco do trabalho missionário da Missão Novas Tribos do Brasil. Então o primeiro livro falava sobre o porquê ensinar dessa forma, e os demais livros, construindo sobre alicerce firme, os outros 2, eles mostram as lições, como devem ser apresentadas. Como o material era bom e muitas igrejas se interessaram, foi feito também esse livro aqui, ó, com foco nas igrejas, tá? Criação, alicerces firmes, criação a Cristo. Para a igreja usar na escola dominical, ou usar em grupos de estudos bíblicos também, e pessoas têm usado esse material também para o evangelismo. Esse material, que foi apresentado agora, ele foi filmado com o nome de Além do Véu, fase 1, Deus Revelado. São 12 DVDs, são 24 lições ao todo. As lições foram compiladas daqueles livros ali, e hoje ele se apresenta com essa capa. O que esses DVDs, o que esse ensino cronológico apresenta para a gente? Ele apresenta o seguinte, o objetivo dele é evangelismo. Mas também tem pessoas que têm usado para conhecimento bíblico. Então tem igrejas que têm adotado esse material para a escola dominical, para grupos de estudo bíblico, para células. Então pessoas que estão vendo a necessidade de conhecer as Escrituras, como Deus vai se revelando a nós, para que a igreja tenha firmeza na palavra de Deus. Eu queria dar uma dica para vocês com respeito ao uso dos DVDs quando você estiver evangelizando alguém.
Tem pessoas que têm pego os DVDs, estudado as lições e vai e apresenta o estudo para uma pessoa incrédula, para um amigo, para um grupo de pessoas. Tem outras pessoas que preferem pegar o DVD em si e passar para um amigo deles. Ou passar para um grupo de pessoas. Eu conheço muitas pessoas que têm usado, evangelizado dessa forma. Eu queria deixar algumas dicas. Se você resolver evangelizar através dos DVDs, tem alguns pontos que são importantes você prestar atenção. O primeiro deles é que você deve orar. Toda obra de Deus tem que ser feita na dependência de Deus. A segunda dica é que você deve acompanhar a pessoa. Se você só pegar o DVD e der na mão dela, às vezes ela vai pôr para tocar, mas ela se distrai com alguém falando, com o telefone, às vezes está no celular e ao mesmo tempo tentando assistir as lições. Mas se você está junto, você elimina essa possibilidade de distração. Outra questão que você elimina é da pessoa pular lições e acabar não entendendo a sequência do ensino. E também é importante o relacionamento que você desenvolve com aquela pessoa. Você vai tirar as dúvidas dela, você vai animar aquela pessoa, você vai ser um amigo dela. O DVD em si se torna algo muito distante, algo informal. Eu sei de pessoas, eu já vi testemunho de pessoas que se converteram sozinhas assistindo DVD. Isso acontece. Mas a melhor forma de você apresentar é você se relacionando com aquela pessoa e você estando junto para ela assistir os DVDs. Também esteja preparado. Você foi lá assistir as lições com ele. Veja a lição antes em casa. Por quê? O incrédulo pode te fazer alguma pergunta e você não lembrar sobre o assunto. Então vá, mas vá preparado. Conheça a lição para poder tirar as dúvidas, para animar aquela pessoa, para até questioná-la para ver se ela está entendendo o que está sendo ensinado. Também eu queria falar com vocês sobre a fase 2 do ensino. Essa é para recém-convertido. O material escrito é esse livro aqui, ó, Construindo sobre Alicerces Firmes, volume 4. Esse livro, ele apresenta para nós a segunda e a terceira fase do ensino. Agora eu só vou falar sobre a segunda, a terceira eu falo daqui a pouco, tá bom? Eu queria mostrar para os irmãos o desenvolvimento desse estudo para ver o propósito dele. Então, em primeiro lugar, nós vemos sobre a segurança do salvo. A pessoa, quando se converte, ela tem que ver que a sua segurança está em Jesus Cristo. Além da segurança da salvação, o recém-convertido ele precisa saber que tem uma vida cristã a ser vivida. Que ele tem uma responsabilidade diante de Deus. Primeiro que ele precisa aprender é que, embora a salvação seja segura em Jesus Cristo, o pecado traz consequências. E também nós vimos sobre a capacitação para a vida do salvo. Então, a terceira fase do ensino cronológico tem como foco o recém-convertido, são lições no livro de Atos, e poderíamos dar o tema de dirigidos pelo Espírito. Vamos olhar um pouquinho sobre alguns pontos a serem abordados nas lições. Vamos ver a necessidade, o livro nos mostra a necessidade de evangelizar. Também mostra a igreja, seu convívio, a necessidade de comunhão, da existência da igreja e a atuação dela. Também nós vamos ver sobre a atuação, a ação do Espírito Santo dentro do livro de Atos. E nós vamos ver essa atuação na vida da igreja e na vida do crente, na vida pessoal do salvo. Então a quarta fase, ela começa por lições dentro de Romanos e Efésios. Hoje existe, para a igreja, existe separadamente, com lições mais focadas para a igreja. E também apostilados, tá? Tem algumas apostilas que não foram feitas ainda em forma de livro. Nós poderíamos dar para ela o tema de Crescendo na Graça. Tá? O foco, de novo, são os recém-convertidos. São lições desde Romanos até Apocalipse, mostrando o quê? O que o recém-convertido precisa saber para o seu crescimento espiritual. Esse é o propósito, que o recém-convertido cresça na graça do Senhor, cresça espiritualmente, esteja afirmado dia a dia nas verdades de Deus. Para os crentes maduros, o ensino cronológico ele tem 3 fases. A quinta fase são lições no Velho Testamento. A sexta fase é o livro de Atos, são lições ali, só que mais profundas do que as lições da terceira fase. E a sétima fase são lições de Romanos até Apocalipse. Lições mais profundas, quase como uma análise desses livros. E o objetivo é pegar a pessoa, desde o momento que ele é incrédulo, ele começa a conhecer a Deus lá em Gênesis 1, quem Deus é, como ele age, ele se converte.
os princípios bíblicos da vida cristã, a sua posição em Jesus Cristo, ele conhece, vai sendo capacitado, vai crescendo na graça de Deus e ele vai amadurecendo através da palavra de Deus. E se você quer saber mais sobre isso, você pode entrar no site da Missão Novas Tribos do Brasil, ela que tem esses materiais. E também eu gostaria de encerrar esse tempo juntos, agradecendo a Deus pela oportunidade de o servir, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar junto com vocês, de nós aprendermos juntos sobre a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus por cada pessoa que se envolveu nesse projeto. Tem pessoas que se envolveram na área técnica, outras pessoas se envolveram na área espiritual, orando, aconselhando. Tem pessoas que nos ajudaram de muitas e muitas formas. Quando você fizer esse estudo e você aprender as verdades das Escrituras, agradeça a Deus pela vida de cada uma dessas pessoas. Eu não quero ser injusto, citar nomes e esquecer outros, que foram muitas e muitas pessoas que foram usadas por Deus para que esse trabalho fosse realizado. Então louve a Deus por essas vidas. Nomes que você não sabe, mas Deus sabe. Peça que Deus abençoe essas vidas grandiosamente. E Deus abençoe a sua vida, que você a cada dia esteja firmado na fé em Jesus Cristo, sendo dirigido pelo Espírito de Deus e crescendo na graça do Senhor.